A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Adão Bittencourt, estou aqui, como prometido, um pouquinho atrasado, tá? Estamos com probleminhas técnicos aí, um pouquinho atrasado e buscando resolver nossos problemas técnicos. Estamos aí aguardando, ó, o Adam acabou de entrar. Boa noite. Pastor Taranto, agora sim, agora sim. Paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor, pastor Taranto, paz do Senhor Adam. Demoramos, mas conseguimos acertar aí, ó. É que aqui fica mais fácil, na verdade, tá? Aqui fica mais fácil, na verdade, pra gente resolver os problemas, tá? Temos aí pastor Márcio Leutério já entrando, Renata Malafaia, pastor... Aí, ó, pastor Márcio, lá de Portugal, pastor Taranto, aí, ó. A Renata também é lá do Rio de Janeiro, né? Tá da minha igreja. Que bênção. Da antiga igreja, né? Aham. Seja bem-vindo aí todos. Sejam bem-vindos todos aí. A nossa proposta, como prometido, é falarmos um pouquinho sobre a Trindade. Sobre a Trindade com 3 tópicos aí, meus queridos. Qual o papel do Filho na Trindade, como ele relaciona-se com o Filho, o Verbo se relaciona com a encarnação, na verdade, se torna filho. A gente vai trabalhar um pouquinho primeiro esse tópico aí. E depois algumas analogias, né, para a gente tentar entender a Trindade. Quais as analogias possíveis para a gente tentar entender entender a Trindade. O que aconteceu com o Adam aí? E depois, como a doutrina da Trindade impacta a visão cristã sobre a natureza de Deus, ou coisas assim similares, tá? Vamos estar trabalhando aí nessa questão. E eu queria que primeiro, antes de mais nada, que o pastor Taranto se apresentasse aí. Pode ficar à vontade, tá, pastor Taranto? Adão, é um prazer poder estar aqui participando desta live. Nós vamos tratar desse assunto tão importante que é sobre a Trindade. Nós somos pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Itajaí, na sede, e esperamos poder contribuir de alguma forma para o entendimento dos irmãos com respeito a este assunto que é de tanta relevância na igreja, né? Mas a sua formação teológica aí, como é que se diz? O Rosário. Serafim, como é que se diz? Querubim. Nós, pela misericórdia, nós somos graduados, né, em teologia pelo IBP, somos graduados pela FEB também, de Brasília, como você também, né? Sim, sim. Pós-graduado também pela FEB. Eu fiz o mestrado lá no Rio de Janeiro, no Seminário Unido, e recentemente terminamos o doutorado ali na Facite também, no Rio de Janeiro. Uma benção. Deixa eu pegar o Adam aqui, que eu acho que ele está pedindo para entrar. Ele escapou ali. Vamos ver se ele retorna. Ativou o vídeo. Estamos aguardando o Adam aí. Cadê o Adam? Voltei. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, mas não estou vendo. Cadê você? Estou mandando um convite novamente aí. Apareceu. Eu não estou conseguindo ver o Adam. O senhor está vendo ele, pastor? Não. Mas eu estou vendo, eu estou vendo vocês. Pode. E o público acho que está vendo também. Tem um probleminha aí, eu não sei como é que funciona isso bem direito. PhD em divindade o pastor Márcio comentando em PhD em divindade, né? Não, mas é benção então. Então vamos começar com o pastor Taranto já falando alguma coisinha, pastor Taranto, se na medida do possível aí, a respeito de como é que o senhor vê o papel do verbo na Trindade, como é que o senhor imagina, porque é uma questão filosófica, não tem, né? A gente usa a Bíblia ali com base teológica, mas tem que tentar imaginar, né, o papel do Filho aí na Trindade, como é que funciona esse negócio, e depois como é que se deu a encarnação, enfim, aquilo que o senhor tem em mente, isso pode ficar à vontade, tá? Comentar. Tá em casa. Qual é o tempo que eu tenho para falar? Fica à vontade. Para não tomar o tempo dos outros. Não, fica à vontade. A hora que, se eu achar que o senhor vai levar a live toda, eu lhe comunico. Fica à vontade. A live toda, eu vou. Fica à vontade. Se quiser levar a live toda, também pode levar. Se quiser falar lá, então,
Fique à Não, vontade. não é, Pode, não é sem justo. pressa, sem pressa, sem pressa. Eu, antes de falar sobre a Trindade, eu gostaria de trazer um conceito que as religiões antigas tinham a respeito da divindade, né? O primeiro conceito de Deus que se tinha não era de Deus Pai, mas era de uma deusa mãe. Tá? Só rapidamente para a gente ter uma ideia, né? Então, várias religiões apresentavam Deus, ou essa divindade, como mãe, né? Ou mãe terra, a rainha do céu. Nós temos várias representações, representatividades dessa divindade, já começando com os sumérios, que é a civilização mais antiga que nós conhecemos, né? Nós tínhamos ali, inclusive, Adão, ele já tinha um conceito de trindade, né? Desde lá dos sumérios. Inclusive, abrindo um parênteses, muitos dizem que esse conceito de trinitário que nós cristãos temos Sim. é uma herança pagã, né? Mas isso é completamente absurdo. É porque o homem tem aquele vazio existencial, aquela falta de Deus. Ele precisa preencher. O conceito de Deus às vezes coincide, né, com aquilo que está na Bíblia. Então, só para ter noção aí, né, os sumérios tinha lá uma deusa chamada Namu, que era representada pelo mar, né? Era a deusa primordial, ela é conhecida como a deusa primordial de todos os deuses e deusas. E essa deusa, ela deu origem a outros dois deuses, aí, três, né? Um deus chamado An, que é o céu, e o Ki, que é o deus terra. Depois nós temos a mãe terra, é muito utilizado pela nova era, né? Chamam até o planeta Terra, eles interpretam o planeta Terra como Gaia, né? Ou regido pela divindade Gaia. É até interessante, o Adão, que aquele filme O Avatar, né? Quando aquela doutora lá, ela parece que falece e ela se conecta na Terra e ela recebe vida, né? Então você veja esse conceito, como é que eles exploram isso. Sim. Até na sétima arte, né? Que no chamado cinema, né? Então nós temos também a Deméter, Hera, Afrodite, outra deusa bem conhecida que está na Bíblia lá, que é Artemis, né? E tem o seu análogo grego, que é a Diana, lá em Atos dos Apóstolos, teve até uma greve dos fabricantes de deuses por causa do evangelho que havia chegado lá, e estavam tirando a crença, né? Ou mudando o foco da crença da população da deusa para Deus, né? Temos também a Atena, a chamada deusa da inteligência, a Héstia. Temos a Vesta, né? Tinha lá as guardiãs do templo, que eram as virgens vestais, que tinham a responsabilidade de não deixar aquele fogo apagar. Então, veja só como que esse conceito de Deus Pai não existia. Era a questão do Deus Mãe, né? Sim. Ator. Esse Deus Ator também é o Deus lá do Egito. E tem uma representação desse Deus associada até à maternidade também, né? E ele é representado com uma mulher, não sei se já deve ter visto, com um círculo, um disco, né, solar sobre a cabeça e um chifre. Provavelmente tenha sido essa mesma representatividade lá, quando forçaram o Arão a construir uma estátua, né, um bezerro, pode ter sido representado através dessa Ator, né? Também temos a Rainha do Céu, como nós falamos, a Rainha do Céu, às vezes na Bíblia, ela é confundida com Astarote, Astarte, Star, que é a mesma, né? São várias versões dessa Rainha do Céu. E a gente tem mais a referência dela lá no livro de Jeremias, no capítulo 7, versículo 17 e 18. Às vezes ela é chamada também de Star, que é uma deusa também assírio-babilônica, certo? E é a mesma é a mesma deusa, ou a mesma deusa mãe, essa Astarte, né, ou Rainha do Céu. Sim. É a mesma Diana, é a mesma Vênus, é a mesma Grande Mãe, é a mesma Gaia, que hoje é adorada. E, infelizmente, nós temos que continuar a sequência do pensamento, e vai culminar onde? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Essa Rainha do Céu vai se incorporar, se eu posso dizer essa palavra, né? Vai se identificar na Maria,
Sim. com aquela mãe que existem muitas estátuas da Maria ali, com aquela criança no colo, então é sempre aquela figura da deusa mãe do cristianismo, né? Mas aí depois, nós temos também o conceito de trindade, né? O conceito de trindade, que é o nosso objetivo aqui é falar sobre a trindade. Sim. Então, lá, nos deuses egípcios, nós temos os três deuses principais lá, que é o Osíris, que é o pai, né? O Deus da morte, da justiça. Ele também é representado pelo touro, o boi Apis, né? Uhum. Temos a mulher dele, que é a Ísis, que é a sacerdotisa, a deusa da natureza, da fertilidade, né? Que também é vaca divina. Olha só como é que a figura do boi é forte, né? Você veja que desde das civilizações antigas, o Sim. boi sempre, você vê nos babilônios, assírios, os gregos, sim, né? Você vai ver nas religiões romanas ali, né? Na própria mitologia grega do Minotauro, a luta do homem com Deus. Na Índia, a vaca é sagrada. Sim. Né? Você vai ver a tourada lá na Espanha, no México, aqui também tem as touradas, que é sempre aquela ideia de você lutar com aquela entidade, né? E tentar vencer o Deus boi. Nós temos também aqui, até aqui no Rio, em Santa Catarina, tem a farra do boi, né? Tem sim, a farra do boi, sim. É tradicional. Que está tudo relacionado, né? A vaquejada. Então veja só como o boi é sempre firme, forte, né? Talvez também... talvez por causa da força, né, pastor? Talvez por causa da força, né? Símbolo de força, né? É, força, né? Mas podia ser um rinoceronte, que é mais forte que ela, não sei lá, tudo bem, né? Mas só para finalizar aqui esse pensamento, né? Como que esse conceito de trindade já em algumas religiões tem também. Nós temos lá os indianos que tem mais de 330 milhões, não, você não ouviu errado, 330 milhões de deuses. Mas nós temos os três deuses principais, que é chamada de Trimurti, né? Que estão lá no Brahma, que é o Deus da criação. Temos Vishnu, que é a deusa que preserva tudo. E tem o Shiva, que é o Deus da destruição. O mais famoso, no Shiva conceito oriental, sim, é o mais famoso. No conceito oriental, é sempre essa ideia do ciclo, né? Nascimento, vida e morte. Então, para eles, para essas religiões, né? Para essas filosofias, tem também as filosofias orientais lá, o shintoísmo, né? Para eles, o ciclo da vida ele só se complementa quando você completa aquela sansara, né? Nascimento, vida e morte. Nascimento, vida e morte. Por isso que tem essa trindade. Que para o espiritismo é o karma, né? Até chegar ao estado de nirvana, né? Pode dizer, o karma é aquilo que te acompanha, né? Na visão deles lá, né? Aquela coisa boa ou ruim, né? Dependendo das coisas que você faz, né? É que então, a reencarnação é por causa do karma, né? Então vai morrendo, reencarnando, morrendo, reencarnando, né? Para se purificar até chegar no estado de nirvana, né? Que daí é o estado perfeito, né? Exatamente. E chegamos então à trindade bíblica, né? Que nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe essa confusão de que os testemunhas de Jeová dizem que nós temos três deuses. Nosso Deus tem 6 braços, 6 pernas, né? 3 cabeças. Vai ver, nós cremos numa divindade, que essa divindade, que é Deus, formada por 3 pessoas. Se pudéssemos fazer aí uma comparação, né? Numa obra de construção civil, por exemplo, nós vamos ver pelo menos 3 tipos de pessoas que trabalham lá. Nós temos o arquiteto, que é o responsável pelo planejamento. Nós temos o mestre de obras, que é o responsável por dar ordens de execução ao plano do arquiteto, né? E nós temos o pedreiro, que é aquele que está lá executando, né? Que tem a ordem do mestre de obras, aí sobre a ordem do mestre de obra, né? Aí os anjos seriam o servente e nós seríamos o quê? A massa aí, né? Pois nós somos a massa, né? Nós somos os tijolinhos e o Espírito Santo de Deus é a massa, né? Os tijolinhos. Pode continuar o raciocínio, querido, pode continuar. Não, então, para não tomar muito tempo, é só para ver tranquilo. De onde vem, né? Aí o papel do filho aí, o papel do filho nessa composição aí, como é que o senhor vê, né? Do filho, vamos começar aí pelo filho. Como é que o senhor enxerga o papel do filho na composição ali? Tá? Sendo ele a palavra, o verbo e tal, né? Então,
sendo Deus aquele que planeja, né, o Filho seria aqui o mestre de obras, né? E o mestre de obras é Cristo. Depois que ele foi assunto aos céus, ele enviou outro da sua mesma essência, da mesma identidade, né? No seu mesmo, ele é o mesmo, é o alon, né? Ele não é um outro diferente, ele é um outro igual, né? Sim. Nós temos duas palavras gregas para diferente, outro, melhor dizendo. Outro igual seria homo. Uhum. E tem outro diferente, né? Seria heteros. Então, para outro diferente, existem duas palavras, heteros e alon. Então, nós temos, Jesus enviou o Espírito Santo, ele é um alon, ele é um outro igual, né? Uhum. Como homo, né? Tem a mesma significação. Que é igual no sentido de que a mesma essência, mesmo poder, mesma graça, mesma virtude. Seria o outro paracleto, né? Seria um advogado igual, né? Um paráclito, né? Isso, aquele que está para ficar do seu lado, né? Sim. Então eu vejo Jesus no conceito filosófico, tanto é que João ele começa apresentando Jesus no conceito filosófico, né? Em arché logos, né? Em arché logos. No princípio era o logos, porque a filosofia antiga ela é baseada em 4 pilares, né? É o logos, o cosmos, a physis, né? E o arché. Começando primeiro, que é o arché, né? Arché é o princípio de tudo. Depois vem o logos, o cosmos e o physis, né? Então, o arché é o princípio, um princípio que se possa mensurar a partir dali que começaram as coisas a acontecerem, né? Sim. Uhum. Porque a nossa mente limitada não consegue chegar na eternidade. Então, eles falam do arché, que é um princípio, um limite para você começar a pensar, né? Então, no princípio era o logos. Então, no conceito filosófico, principalmente gnóstico, porque João escreve para gnóstico, né, para combater gnóstico. Combater o gnosticismo. O gnosticismo, que era uma praga no início da igreja, sim, né? Não que hoje não exista mais, mas no princípio, as cartas de João, as joaninas, e algumas de Paulo também, como Colossenses, né? Principalmente, para combater os gnósticos, né? Que negavam a humanidade de Cristo, né? Que negavam a encarnação do Verbo, né? Exatamente. Eles negavam a encarnação de Jesus, dizendo que Jesus não podia ser um ser humano, né? Porque exatamente a carne, na visão gnóstica, ela é um obstáculo. Né? Uhum. A matéria é má. Mas não é só a matéria que eles negam, não, tá, Adão? Eles negam também a concepção. Por isso que eles proíbem um casamento. Porque um homem que casa com a mulher, qual é o objetivo? Ter filhos. E vai produzir, então, mais matéria má, né? Sim. Outra coisa que eles são contra também... É o que o Paulo está falando, que nos últimos dias negarão, né, o casamento, inclusive, né? Proibirão isso. Exatamente. Proibirão o casamento. Por causa disso. Sim. Por causa disso. Os cátaros, né, que foram os primeiros perseguidos pela igreja lá, que no século XII, né, que, enfim, existe muita coisa obscura por trás dos cátaros. Alguns dizem que não era tudo aquilo que a igreja católica dizia, né, mas eles tinham alguns conceitos gnósticos também, né, por isso que eles foram perseguidos e massacrados pela igreja, pela Santa Inquisição. Inclusive a Santa Inquisição começa a partir deles, né, da perseguição deles, né. Então, os gnósticos acreditam que, no princípio, nesse arché, o mundo era um caos. E esse caos precisava ser organizado por alguém, uma mente superior inteligente. E essa mente era o Logos. E esse Logos, então, ele organiza o caos num chamado cosmos. O cosmos é um mundo organizado. Eu até costumo brincar que, geralmente, as mulheres usam cosmético para organizar o caos, né? A palavra cosmético vem de cosmos, é o caos organizado, né? Sim. Não só mulher, a gente também usa cosmético. Claro. Então, mas uma vez que o caos... Pode complementar. Eu vou finalizar aqui logo, né? Então, só para organizando esse caos aí, se transformando num cosmos, aí vem também a criação da física, que é o quarto pilar, né? Onde está fundamentada a filosofia antiga, né? Sim. E João usa exatamente a figura do Logos, que é para combater os gnósticos, e ele vai concordando
em princípio com tudo aquilo que os gnósticos dizem. Então, no princípio era o verbo, era o logos. Eles, a gente também acredita nisso. E o verbo estava com Deus, que é o primordial. Sim. Eles não chamam de Deus, que é aquele que está lá, Sim. é o supremo, né? É o primordial. Eles não chamam de Deus, né? É aquela força. Alguns chamam força cósmica, o organizador de todas as coisas, né? Tem uns aí que chamam de Gadu, né? Mas enfim. Sim, o arquiteto do universo. O grande arquiteto do universo. Né? Então, Jesus é como se fosse um iluminado que saiu de lá, esse logos, né? Para organizar. Então, eles acreditam então que o João vai concordando com toda essa crença gnóstica, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nada foi feito sem ele, tudo que foi feito por ele, nada se fez sem ele, né? Os gnósticos, legal. Quando chega no versículo 14, tá todo mundo quase concordando, ele fala assim, mas o verbo se fez carne. Aí pronto, aí acabou com tudo, né? Verdade. E o Adam, o que o Adam nos diz aí, Adam? Sobre a primeira pergunta aí, no primeiro assunto. Qual o papel do Filho na Trindade? Como é que você vê aí? Bom, Pai do Senhor a todos, depois da aula ficou até com receio de falar qualquer coisa, né? Mas eu, adiantando, né, eu tenho já alguma consciência, provavelmente você vai chegar, o pai também vai falar sobre isso, né? E como a gente tem muita similaridade e como a gente enxerga a figura do Filho dentro da Trindade, e eu acho que o pai vai ter melhor propriedade para falar disso do que eu, mas eu queria fazer alguns comentários antes. A gente colocou esses temas, né, que foram escolhidos aí pelo pessoal, mas é um tema, como eu diria, eu acho que todos vão concordar, do ponto de vista teológico, talvez seja o fato da trindade, da encarnação de Cristo, né, seja um dos mais, ou mais difícil de a gente compreender. Até porque a gente está falando da própria essência, da própria substância de Deus, e se a gente, em algum momento, conseguisse compreender isso, a gente já seria maior do que Deus, e não faria sentido, né? Mas, além de ser complexo, ele é muito importante, né, esse tema. Acho que todo cristão deveria ter, pelo menos o mínimo conhecimento desse conceito todo aí que é a Trindade, né? E daí, puxando um pouquinho a sardinha para a nossa escola, esse é o nosso métier, vamos dizer assim, a nossa intenção, trazer para o pessoal, trazer para os alunos, a capacidade de não só gravar aquilo que os professores vão dizer, mas também de ter a capacidade de ir lá buscar o peixe, né, como se diz, né, de aprender, apreender, né, o que você escuta, o que você lê. Mas falando especificamente da Trindade, bom, vou dar um pitaco aqui sobre um pouco do que o pastor Tarano estava falando. A carta de João, muitos entendem, né, que seria até uma continuidade as cartas, né, seria uma continuidade, principalmente a primeira carta de João, seria uma continuidade ali do Evangelho. E o gnosticismo, ele entendia, ele não entendia, ou era extremamente incompreensível para eles, né, que Jesus teria sido encarnado, e até uma das teorias era que, na verdade, Jesus... Existiam alguns gnósticos, né, para o pessoal entender, que eram cristãos, né, entre aspas, assim. Então, e para esses caras, para essas seitas, o Jesus não seria uma encarnação, ele seria como se fosse um fantasma, assim, né, um holograma. Um holograma de Cristo, justamente porque Deus, né, o Ser Supremo, a melhor essência que existe na existência, não poderia se encarnar na matéria que seria impura, né? E o João, ele vem... E aí a morte de Cristo não seria um sacrifício, seria apenas uma figura de sacrifício, né? Uma representação, né? Ah, sim, verdade. Seria algo como que apenas um filme mesmo. Isso.
E o João vem debater isso fortemente, inclusive, para mim, pelo menos, eu sei que tem várias divergências, aí, se pegar um unicista lá, eles vão dizer que são versículos aí adicionados na Bíblia e tudo mais, mas aí já é uma outra argumentação, né? Mas, para mim, está lá em 1 João, um versículo-chave, assim, para a gente impor, vamos dizer dessa forma assim, o dogma da Trindade, né? Que é o João 5, 7, 8, lá que ele diz, no céu dão testemunhas o Pai, ele não fala o Filho, ele fala a palavra, se não me engano, e o Espírito, né? Então, mostrando para nós bem que existe realmente esse conceito de Trindade. Até porque a palavra, né, trazendo uma curiosidade, a palavra Trindade não está na Bíblia, né? Essa palavra foi cunhada ali por Tertuliano, mais ou menos lá no século III, e só que justamente para trazer esse conceito que, como o pastor Tarano estava falando, não são três deuses, não são um Deus, Não é um não é um Deus triteísmo, né? Não é um triteísmo. Não é um triteísmo, é um Deus, três em um, né? E esses três não são três coisas separadas, não são três coisas que precisam estar juntas para formar um Deus, mas ao mesmo tempo são três pessoas. E daí o termo que ele usou para conseguir concatenar esse conceito todo é a Trindade, né? Por isso que a gente usa essa alcunha, né? E daí, eu acho que sobre o filho, posso passar a palavra aí para o pai trazer o conceito mais... Tá legal, então. Eu vou ser bem sucinto, até porque nós temos 20 minutos para falar os outros dois assuntos. Tá? Parabéns, eu estou muito feliz, estamos com mais, acima de 21 aí, pessoas nos assistindo simultaneamente, e o assunto bem palpitante e os comentários bem edificantes também, né? Não poderia ser diferente, né? O que eu quero acrescentar a tudo que foi falado, né? Para mim, na minha concepção, o verbo de Deus, a palavra de Deus, como a Bíblia revela, ela é a própria inteligência do Pai. Até eu gosto de usar isso, porque eu não coloco daí o verbo como estando exteriorizado ao Pai. Então, o verbo não está aqui, o verbo está aqui, está no próprio Pai, né? Então, isso derruba qualquer tese de que em algum momento da eternidade ele foi gerado pelo Pai, se ele é parte da própria natureza do Pai. Imagina, claro que a gente tem que usar uma antropomorfia, uma linguagem humana para representar Deus. Imagina você e a tua inteligência. Então, a tua inteligência não está fora de você, ela está em você, né? Ela faz parte de você. Só que a diferença é que a tua inteligência seria uma outra pessoa. Então o verbo, e aí eu sei que é um pouco difícil a gente fazer essa distinção, né, principalmente numa questão filosófica, mas as pessoas confundem o verbo com Jesus o homem, né? Então, eu gosto de usar o verbo, a palavra, porque quando eu falo filho, eu me refiro ao homem Jesus, porque o filho ele foi gerado, né? O filho foi gerado quando ele se fez carne. Então, quando ele se faz carne, ele se torna o filho. Até então, não existe a palavra filho. A palavra é o verbo, é a palavra, o próprio João está falando. A gente vai ver até o versículo 14 que ele não usa a palavra filho, né? Ele usa verbo. Então, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, a própria inteligência do Pai. Então, o filho ali, o verbo, ele é manifesto em Gênesis 1, e aí naquilo que o pastor Taranto falou, o Pai projetou sua inteligência, né? O Pai projeta e a sua inteligência com o Espírito Santo, que é o pedreiro lá, e o pedreiro vai fazer a obra, né? Inclusive, até por isso que eu gosto de fazer essa analogia, essa percepção,
já unindo um pouquinho aqui os três, e aí depois a gente vai passar para o segundo assunto, é exatamente que nunca um age sozinho. Então, o pai, com a sua inteligência e com o seu poder, que a sua inteligência é o verbo e é uma pessoa, e com o seu poder é uma outra pessoa, o Espírito Santo, então não tem como agir separado. Então, quando cria, todo mundo cria junto. Quando convence, todo mundo convence junto. Claro que cada um no seu papel, o pai projeta, o filho é o mestre de obra, mas está todo mundo na mesma construção, simultaneamente, né? Então, em rápidas palavras, porque o tempo também não permite, é um assunto muito palpitante e abrangente, né? Então, a gente melhorado um pouquinho aí para quem está nos vendo, nos ouvindo, entender um pouquinho mais sobre a Trindade, e agora a gente passa, pastor Taranto, aí para, deixa eu ver o nosso tempo aqui, pastor Taranto. O senhor tem aí uns 7, 8 minutinhos para comentar. O senhor já fez uma analogia sobre a Trindade, mas se o senhor quiser usar outras analogias, o senhor pode usar alguma analogia que possa melhorar a compreensão da Trindade aos nossos ouvintes aí. Adão, vou usar um exemplo que você mesmo deu, achei muito interessante, você não falou agora, sobre a questão do pai e o verbo, né? Eu achei muito interessante uma certa vez você falou sobre isso, eu aplico isso, né? Com a sua autorização, né? Que é, por exemplo... O senhor não pede, o senhor manda. Isso aqui o senhor não pede, o senhor manda. Nada. Por exemplo, você está falando aí comigo agora. Sim. Você está gerando uma palavra, mas você não deixa de ser você, mas chegou até mim a tua palavra. Isso. Então, o pastor Márcio faz justamente essa pergunta. Então, quando o filho veio, Deus ficou sem inteligência, aí está o equívoco, né? Porque se o verbo é onipresente, ele é Deus, como é que vai ficar sem inteligência? Exatamente aí o segredo, né? Pode continuar o raciocínio, pastor. Então, quando o próprio Atanásio, no credo dele, que eu recomendo quem estiver assistindo a live, aí, baixe na internet o credo de Atanásio, que vai tirar muitas dúvidas de vocês, né? É um pai da igreja que ele defendia, ele é um apologeta da Trindade, porque os maiores ataques que a igreja sofreu nos primeiros séculos foram exatamente com relação à divindade de Jesus e sobre a Trindade, né? Então, credo de Atanásio. E o Atanásio vai falar que o filho, ele é gerado de Deus. Então, gerado não porque Deus ficou grávido ali de 9 meses e gerou. É gerado como um gerador que gera energia, né? Ele gera a eletricidade, mas continua sendo o gerador, né? E a energia saiu dele, né? Saiu algo que produziu de dentro. Manifestou a energia de si para... Tanto que o credo é gerado, não criado, né, pastor? Oi, desculpa, não entendi. O credo é gerado e não criado. É justamente... É gerado, exatamente, está escrito lá, né? E agora entrando no segundo tópico, né, que é a analogia para a melhor compreensão da Trindade, né? Nós temos aquela mais, falando assim, é mais chinfrim, né? Que é um ovo, né? A casca é o Pai, a clara é Cristo e a gema é o Espírito Santo. Não, dá para entender, porque os três são, né? Mas tem alguns que são mais, acho que são mais didáticos até, né? É como a água que tem, você pode ter água no estado sólido, líquido e gasoso, ela nunca vai deixar de ser água. Né? Você pode ter água nos 3 estados sólidos, também é uma boa comparação, né? Outra também por exemplo, você está numa sala escura, você entra com uma vela, né? Está iluminando. Aí você entra com a segunda vela, você tem 2 fontes de luz, mas a luz no ambiente é uma só. Sim. Você chega com a terceira vela, você tem 3 emissores de luz, mas no ambiente é uma luz só. Não tem como usar essa aqui é a luz da vela 1, vela 2, não. Elas se somam. Sim. Né? E outra, que eu gosto também bastante, que é a gota, né? Você tem um conta-gota, você pinga numa mesa ali, em qualquer lugar ali, uma gota. Aí você pega, joga a segunda gota. Você não consegue identificar qual é a primeira e a segunda, ela aumentou. Se você jogar a terceira gota ali, vai ficar um gotão. Então tem as 3 gotas ali numa gota só. Uma gota só. Então, bem, né, simploriamente falando, né, a Trindade é mais ou menos isso, né? Nós temos uma divindade, a divindade ou Deus é um só, o Senhor é um só, mas são 3 pessoas que fazem parte dessa Trindade. Nós temos base bíblica
para isso. Jesus, quando estava no batismo, né? Ele ouviu uma voz, estava Jesus entrando no rio, né, veio uma pomba que representava o Espírito Santo, o atual filho, vem a pomba em forma corpórea e tem uma voz do céu que diz, eis meu filho amado em quem me comprado. Sim. Então, seria uma coisa meio esquizofrênica, né, de não acreditar nisso, né, ou achar que, pô, quem é que está falando, né? Está ouvindo voz? Não, é Deus, pô, é o Pai testificando do Filho e o Espírito Santo ali confirmando. Que quebra o conceito do unicismo, já que os três estão se manifestando, né? Não é, porque o unicismo diz que o Pai era no Antigo Testamento, o Filho está nos Evangelhos e o Espírito Santo no Novo Testamento, na igreja, né? O sabelianismo também prega isso, né? Sim. O monarquianismo também, né? É um Deus só com manifestações diferentes. E o Adam, quer deixar alguma analogia aí? Eu acho que até o mais relevante, que as analogias que o pastor Taranto trouxe aí são boas, são clássicas também, seria deixar o pessoal entender que analogia não tem... toda analogia tem esse problema, né? Ela nunca vai mostrar exatamente aquilo que ela é análoga, né? Porque aquilo que é análogo é outra coisa, né? E não aquilo que você está usando para demonstrar. Então, só para ter um entendimento da problemática da analogia, por exemplo, na questão da água, ela é diferente, ela está diferente em vários estados, né, em 3 estados, né? E ainda ela tem um quarto, não sei se vocês sabem, talvez seria ainda mais, ela é todos os estados ao mesmo tempo. Quando ela está lá eu acho que em 4 graus a zero bar de pressão, alguma coisa assim, me foge a memória agora de quando é que acontece esse momento aí. Mas alguém poderia dizer, não, então se a água tem 3 estados diferentes, então Deus na verdade é um Deus se manifestando de 3 maneiras diferentes. Não é isso, a Trindade não é isso, né? Por isso que você precisa entender as analogias como analogias, né? Para tentar facilitar a tua ideia de como é aquilo, mas como eu falei até anteriormente, a gente nunca vai conseguir compreender completamente como é. Eu geralmente pego emprestado lá do Adalto Lourenço, né? Ele usa o espaço como uma analogia em relação à Trindade. Então, espaço, falando em termos leigos, assim, a gente tem a altura, a largura e a profundidade. Esses 3 elementos vão compor o espaço, né, um ambiente. E se você tirar um desses elementos, já não é mais um espaço, né? Mas todos eles juntos formam um espaço. Então, acho que é uma analogia bacana também, mas, conforme eu disse anteriormente, até... analogia. Né? Então, eu também poderia dar algumas, vou dar só uma para ganhar tempo, porque nós temos aí no máximo 8 minutos para comentar o outro assunto, tá ok? Porque a gente precisa encerrar a live, porque ele corta a live com 1 hora, ele corta, o Instagram corta, tá? Então nós temos que ser prudentes para ficar gravada a live, senão ela não fica gravada, tá ok? Então o Instagram passou de 1 hora, ele corta, derruba e a gente não consegue deixar gravado. Então, por isso que a gente tem que ser cuidadoso no horário. Infelizmente, diferente do YouTube, e até lembrando que do dia 21, a gente vai ter uma live, uma aula do YouTube daí. Eu vou fazer uma aula do YouTube para todos os alunos e todos que quiserem participar, mas depois a gente vai dar pormenores a respeito disso, tá bom? Eu quero dar analogia, uma só, para ganhar tempo, sobre o casamento. Eu vejo também uma grande forma de a gente mostrar que o homem e a mulher formam um só corpo. Como assim? Formam um corpo sendo 2 pessoas e 2 corpos. Né? Então, 2 pessoas distintas, totalmente diferentes, distintas, né? Com estrutura diferente e tal, em certos aspectos iguais, né? Mas juntas formam um corpo. Então, é claro que tirando o pecado de lado, apenas falando como analogia, imagina que fosse possível um casamento de 3 pessoas, né? Tá certo? Então, imagina que tivesse uma possibilidade
que fosse permitido por Deus um casamento em 3 pessoas. Então, esse casamento em 3 pessoas formaria um corpo em 3 pessoas. Então, apenas para deixar claro para os nossos ouvintes que é apenas uma analogia para mostrar que, tendo 2 pessoas, é possível em Deus formar um corpo, né? Tá certo? Então, a última questão, e nós precisamos aí, exageradamente, deixa eu consultar aqui, 20h45, nós temos aí 10 minutinhos, 12 estourando, nós 3 juntos. Então, aí uns 4 minutinhos cada um, tá? Falar sobre como a doutrina da Trindade impacta na visão cristã sobre a natureza de Deus. Isso principalmente para as religiões. Podemos falar em relação aí às outras religiões, como é que elas imaginam, como é que elas definem as suas doutrinas. Enfim, fica à vontade, pastor, aí. Uns 4 minutinhos aí, tá bom, pastor? Bom, como aquele conceito de trindade que nós temos nas outras religiões que nós apresentamos aqui, é um Deus criador, outro sustentador, outro destruidor. No conceito do cristianismo não é assim que acontece, né? O Pai cria, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. Essa aqui é a diferença, né? E, no entanto, cada uma dessas operações divinas, os 3 estão presentes. Não é porque só o Filho faz aquilo, né? É como se fosse um fazendo e outro e confirmando. Então, o Pai, ele é preeminentemente o Criador. É como lá diz o Meyer Perman, né? Está lá no livro dele, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Esse conceito é dele, né? Não é meu. Mas o Filho e o Espírito Santo são tidos como cooperadores dessa mesma obra. Então, o Filho é o Redentor, mas Deus, Pai e o Espírito são considerados como pessoas que enviam o Filho a redimir. O Espírito Santo é o santificador, mas é o Pai e o Filho que cooperam nessa obra. Então, a Trindade, ela é uma comunhão eterna. Então, é algo eterno. Tanto é que o nosso sacerdócio é eterno, né? O sacerdócio da igreja é um sacerdócio eterno. O anjo do Apocalipse pregou o evangelho eterno, né? Então, é importante saber isso, né? Que o evangelho ele é mais antigo do que a lei. Sim. Sim, o Abraão foi o primeiro a ouvir o evangelho. Está lá em Gálatas 3. Né? Então, recebeu uma visita ilustre, inclusive, de um sacerdote dessa linhagem, né? Sacerdotal Melquisedeque. Sim. Então, só para resumir, a Trindade então, é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou a sua manifestação histórica. Né? Então, é eterno, né? Mas dentro do contexto histórico, nós temos aí esse período onde aconteceu a vinda de Jesus, que ele se faz carne, né? E está aí nessa história da igreja. Então, olha só que interessante. O Filho, ele entra no mundo de uma maneira nova, como você falou, e quando ele se encarna. Né? O Espírito Santo também ele entra de uma maneira diferente quando o Espírito Santo de Deus, a ação dele no Antigo Testamento, ele vinha, né? Agia da maneira que tinha que agir e afastava, né? Com raras exceções. Mas hoje acho que entrou uma parente tua aí, ó, Beth Taranto aí. Ah, minha prima, seja bem-vinda aí, Beth. Pode continuar. Que bom, né? Então, só para finalizar meu pensamento, então o Espírito Santo então ele entra de maneira nova, ou seja, como o Espírito de Cristo incorporado na igreja. Mas é bom que se entenda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles cooperam da mesma forma, né? Olha só, o Pai testifica do Filho, lá em Mateus 3,17, que ele diz, eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado que me comprazo, né? Você vai ver que o Filho também testifica do Pai, lá em João 5,19, diz lá, mas Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo que o Filho de si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não vir fazer o Pai, porquanto tudo que ele fez, o Filho faz igualmente. E o Filho testificou do Espírito Santo lá em João 14,26, quando ele diz lá, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, cada um tem a sua função, mas os 3 trabalham em harmonia. Perfeito. Adam? 3 minutinhos, se estiver vencendo, ele me avisa. Com certeza é essencial o conceito da Trindade para o cristão, principalmente o pastor Taranto comentou ainda no começo, né, sobre o gnosticismo, que ainda existiam algumas coisas sobre isso, né, para mim, ainda o gnosticismo é um dos principais inimigos do cristianismo, ele só está mascarado de algumas outras formas, aí como ocultismo,
Nova Era, essa ascensão que está vindo aí até para o meio popular da Kabbalah, até do ponto de vista, sendo um pouco mais polêmico agora, está muito em voga essa questão da guerra, né, de Israel e o Hamas, e eu vejo muitos cristãos confundindo o Deus do judaísmo com o Deus cristão. O Deus de alguns judeus, principalmente os patriarcas, é o mesmo Deus que nós servimos. Mas o Deus do judaísmo não é o Deus, o judaísmo hoje, né, estou falando, né, não é o Deus que nós servimos. E o conceito da Trindade que vai permitir o cristão entender isso. E daí vai envolver também lá a Nova Era, que o ocultismo, como a maçonaria, né, que o pastor Taran estava falando, que tem lá essa questão do Gadu, do arquiteto do universo, que se manifesta de maneiras diferentes. Então, o conceito de trindade é muito importante para que o cristão não seja enganado e firme a sua fé. Não, benção. A Kézia está perguntando, né, como os judeus creem. Os judeus não chega a ser unicista, porque eles não creem que eles não creem em três estágios, né? Não creem, eles são monoteístas, mas em uma pessoa só. Eles não creem na Trindade. Tá? Esse mundo é tão louco que eu diria que existem judeus messiânicos unicistas. Boa noite para a Beth, está dando boa noite a todos, né? Que Deus abençoe ela, né? Pastor Vilmar, né? Pastor Vilmar de Souza, né? Está colocando aqui João 14:23, dizendo: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai veremos para ele, e nele faremos morada. Jesus respondeu e disse, né? Então, mais uma pergunta da Kézia: os judeus messiânicos então abandonaram a crença judaica e seguem a Cristo? Em partes, né? Como o Adam falou, tem messiânicos aí que mistura num todo. Pessoal, infelizmente não dá para responder todas as perguntas, né, e abrir para muitas perguntas aqui, porque o nosso horário é rápido, passa muito, é muito gostoso, passou uma hora praticamente aí, 50 minutos já, e a gente nem começou a conversar, né? Então, quero agradecer de coração mesmo o pastor Taranto, nosso Jedi Supremo, nosso mestre, né? Nosso amigo, parceiro, que Deus te abençoe e te recompense, tá, pastor Taranto? Só o Senhor mesmo para recompensar. Um prazer estar com o senhor aqui. Está com o Adam, né? Que está aí desenvolvendo, está crescendo, né? Também, e nos ensinando, né? Agradecer a todos os que participaram. Olha, nós estamos aí, não baixou mais de 20 pessoas simultaneamente. Então, chegamos a quase 30, né? Mas estamos aí com 23 pessoas agora. O pastor Márcio comentando, interagindo. O pastor Márcio é uma benção, um queridão, né? É um queridão. E, enfim, todos que estão aqui, que estiveram conosco, queremos convidar vocês a seguir o nosso perfil, Academia Bíblica Eclesiástica aí no Instagram. Você que ainda não segue, siga, compartilhe com os seus amigos, compartilhe com os familiares na tua igreja, os irmãos da igreja. Convidar você também, se quiser estudar conosco presencialmente, você que é de Itajaí e região, procure-nos, né, nós temos curso presencial e a gente está vindo para as redes sociais porque existem muitas procuras de pessoas que querem o nosso conteúdo nas mídias sociais e nós não temos. Então agora começamos aí com esse novo projeto de live, do perfil, de vídeos, hein? Temos alguns vídeos. Logo, logo teremos vídeos não só do professor Adão, mas do professor Taranto, do Ada e outros, né? Se Deus quiser. E já dizer para vocês, então, que nós vamos ter uma live dia 21/11, tá? 21/11. Hoje é dia 15, né? Segunda ou terça-feira, se não estou equivocado. 21/11 às 20 horas, só que será pelo YouTube daí. Nós abrimos um canal lá no YouTube, tá? Nós temos um canal lá no YouTube e queremos que vocês... A gente vai estar compartilhando o link tanto no perfil da academia, como também
nos grupos da escola, no grupo lá que nós temos, a Kézia está dizendo que será uma terça-feira, o grupo do método de interpretação, que nós criamos o grupo do WhatsApp, é onde as pessoas vão para lá, pastor Taranto. Acho que o senhor não está lá ainda, mas eu sei que é muito grupo e tal. Você não convida qualquer um para entrar lá, não? Não, aqui a gente compartilha por aí, tá? É que o link de repente não bateu aí. Não, mas a gente vai adicionar o senhor lá então, tá bom? A gente vai adicionar. A Ana Kézia vai adicionar o senhor lá no grupo lá, tá? E aí a gente posta lá de vez em quando. Começamos agora, faz uma semana, eu acho, o grupo. E estamos colocando lá assuntos pertinentes, conteúdos, principalmente na questão escatológica. Tudo iniciou, inclusive, por causa do problema lá do Hamas, esses ataques aí, começou a despertar muita curiosidade do pessoal, de questões proféticas e tal. Então a gente começou mais nessa linha aí agora, tá? Para trabalhar em cima disso. Então, lá a gente está nesse grupo, e também nos vídeos a gente está apresentando essa forma que a gente interpreta as escrituras de maneira simples, de maneira descomplicada, de maneira bem light mesmo, para as pessoas entenderem de forma bem clara aquilo que a gente entende, aquilo que a gente desenvolveu como teologia sistemática e tal, e metodologia para interpretar as escrituras. Então, mais uma vez, pastor Taranto, muito obrigado. E o senhor tem 30 segundos aí para se despedir, tá bom, querido? Que já deu 9 horas. Por favor. Quero agradecer a você, né, ao Adam, à equipe, e também a todos os nossos queridos amigos, irmãos, minha prima que está aí também, acho que deve estar aí, e o Eric, que acabou de entrar. O Eric também é um discípulo aí, né, um estudante, um pregador da palavra. Que Deus possa ter nos usado aqui para acrescentar algo na vida de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, pastor Adam. Obrigado a todos. Deus abençoe. Até a próxima aí, para ser rápido. Um abraço, então. Eu aguardo vocês terça-feira, dia 21, 20 horas, numa outra live, só que daí será pelo YouTube, e a gente vai estar compartilhando com vocês aí o link, tá bom? Deus abençoe. A paz do Senhor a todos. Valeu. E uma ótima noite. Paz.